Então, muito boa noite. Manuel Muita, presidente da Conamp, obrigado pela sua presença aqui no Papo Antagonista. Boa noite, eu que agradeço o espaço para conversar com vocês. Muito bem. Bom, nós tivemos aí hoje a decisão do presidente interino, né, o primeiro vice-presidente da Câmara, que é o Marcelo Ramos, está conduzindo os trabalhos na ausência do Arthur Lira. Ele tentou votar ontem, não houve, vamos dizer assim, o quórum necessário, adiou para hoje. Houve muita pressão ao longo do dia de várias entidades, inclusive da sua, várias manifestações individuais dos promotores, procuradores aí nas redes sociais, lá no próprio Congresso, né, muita pressão sobre os políticos, os deputados. Isso fez com que alguns partidos reavaliassem o seu apoio a esse texto. Eu queria que o senhor fizesse um balanço do dia de hoje em relação a essa decisão de se adiar, porque no caso aqui a gente está falando de adiamento, não está falando de abandono da matéria, né? A gente sabe que eles não desistiram. Olha, o adiamento para nós foi a decisão mais sensata que a Câmara poderia tomar, porque desde ontem, 5 horas da tarde, mais ou menos, nós fomos surpreendidos com a levada do relatório a plenário, um relatório que não foi apresentado na comissão especial, que não foi debatido, não foi publicizado antes, ou seja, era um relatório que nós não tínhamos conhecimento da dimensão e até onde ele poderia chegar. Então, no primeiro ponto, nós ficamos felizes com o adiamento, em razão de que fomos surpreendidos, sequer tivemos tempo, basicamente, de ler o relatório e ainda mais poder tentar melhorar, poder argumentar, identificar os graves riscos que ele representa para o Ministério Público. Então, esse adiamento nos dá tempo para esclarecer, tanto os parlamentares quanto a sociedade em geral, dos prejuízos e retrocessos desse duro golpe que esta PEC, este projeto, pode trazer para a nossa instituição. Na sua opinião, quais são os principais temas, os principais dispositivos, aqueles que realmente precisam ser retirados desse texto? Nós temos 3 pontos, basicamente, que a gente coloca como prioritários, né? O primeiro deles, para nós, que nós vemos com muita preocupação, é que nós, membros do Ministério Público, o Ministério Público brasileiro, ele tem o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados, né? Neste projeto de lei está sendo retirado, neste projeto da PEC, está sendo retirada uma das cadeiras do Ministério Público Militar, que é a entidade mais antiga do Ministério Público brasileiro, e é uma unidade que, se tiver a sua cadeira suprimida, sequer vai poder discutir o seu orçamento no CNMP, porque o orçamento é ali naquela casa que é definido. Então, essa subrepresentação já é um grave prejuízo. Além dessa, nós temos a questão de que nós teríamos um corregedor escolhido pela Câmara sem nenhum critério de participação da classe, uma lista tríplice, uma indicação. Hoje, o melhor sistema que ocorre é a votação entre o próprio colegiado. Os eleitos, os conselheiros que já passam pelo crivo da política do Senado, escolhem um corregedor em um escrutínio secreto. E isso é importante para dar legitimidade ao corregedor, para dar força ao colegiado e, sobretudo, para aumentar a capacidade do CNMP de trazer a orientação aos seus membros, porque a corregedoria não tem só o papel de punição, ela tem o papel de orientação. E ter um corregedor que não é escolhido pela classe ou que não tem uma vivência pela classe, ter um corregedor que, pasme, de início era até estranho a carreira, pode trazer um grande prejuízo para a orientação dos trabalhos do Ministério Público. A segunda é que nós verificamos uma possibilidade prevista aqui de interferência direta na atividade fim do Ministério Público, na independência funcional dos membros. A PEC traz a possibilidade do CNMP rever ou desconstituir atos que foram definidos, foram realizados por membros do Ministério Público. Isso, para nós, é realmente um duro golpe na nossa independência funcional, traz grandes riscos para a nossa ferramenta de combate ao crimes graves, crimes, como você já citou, de organização criminosa, corrupção, tráfico de drogas.
enfim, a criminalidade grave em si. E nós temos também uma exigência de que o Ministério Público elabore, o CNMP elabore um código de ética e mande para a Câmara dos Deputados, para o Congresso, aprovar esse código de ética. Nenhuma instituição hoje atual tem um código de ética realizado por uma instituição externa, estranha. Por exemplo, por similitude, a magistratura aprovou seu código de ética dentro do CNJ. O que nós achamos adequado é ter um código de ética, mas elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que tem a representação plural de diversas entidades e poderes. Então, ali é o colegiado adequado para assim fazer. E não suficiente, nós temos também uma mudança de um critério democrático, que é a escolha dos conselheiros. Hoje, os conselheiros do Ministério Público da União e do Ministério Público dos Estados, eles são eleitos, eles são escolhidos pela classe. Por essa nova redação, 2/3 do Conselho Superior do Ministério Público seriam indicados pelo chefe da instituição naquele momento, ou pelo Procurador-Geral da República, ou pelo Procurador-Geral de Justiça, conforme o caso que nós estejamos analisando. Então, nós entendemos que isso é um retrocesso na essência democrática que a instituição tem. E a última é que criam um prazo prescricional que nós não sabemos quando começa. Qualquer cidadão sabe, melhor dizendo até, recentemente foi aprovado o projeto da Lei de Improbidade, onde a Casa Legislativa, tanto a Câmara como o Senado, disseram que a prescrição começa a correr da data do fato. E assim é no Código Penal e em outras situações. Mas, neste projeto, coloca a prescrição correndo a partir da data da ciência da autoridade máxima. Mas que autoridade máxima é essa? Quando nós vamos poder provar que a autoridade máxima teve ciência? Então, é a mesma coisa dizer que não há prescrição. Um homicida, ele sabe quando o crime dele vai prescrever, mas um membro do Ministério Público, se permanecer esta regra, ele vai ter uma prescrição indeterminada, de acordo com os humores do tempo e dessa suposta autoridade máxima que nós não sabemos quem é. O senhor conversou com esses políticos envolvidos. Esse texto, é bom que se diga, ele é do petista Paulo Teixeira, muito amigo do Lula, né? Ele foi relatado, teve o apoio a gente publicou aqui, ele teve o apoio de 185 deputados, né? Porque você, para apresentar uma PEC, você precisa, né, primeiro colher apoios entre os deputados. Então, ele teve o apoio de 185 deputados, inclusive, Freitas, se quiser, coloca na tela, a gente publicou mais cedo esta lista, né? O nosso espectador do antagonista, aqui do Papo Antagonista, pode conferir a lista completa dos 185 deputados, aqui encabeçada justamente pelo relator, que é o Paulo Teixeira. O senhor conversou com esses parlamentares, qual é o problema? Eles alegam o quê? Como que eles justificam uma medida de força dessa, você alterar o texto constitucional e tentar submeter, criar um controle central, né, praticamente, que tenha essa capacidade de intervenção na atividade fim, né, do MP. Eles justificam isso? O que eles dizem para o senhor nessas conversas? Por que eles querem esse negócio? Assim, eu posso supor por que eles querem, mas eu queria saber o que o senhor tem ouvido deles, por parte deles. Nós precisamos fazer uma diferença, tá? A proposta da PEC original, apresentada pelo deputado do PT, Paulo, ela tinha algumas previsões que hoje, no relatório, foram superadas. Houve um avanço no relatório. O relatório atual ele é muito mais duro, ele é muito mais preocupante do que o projeto original. Na comissão especial que teve audiências públicas, nós ouvimos a justificativa de que esse projeto foi apresentado para evitar o corporativismo dentro do Ministério Público, para evitar supostas não punições de membros do Ministério Público. Mas esse é um argumento que não se sustenta. Nós temos dados e números que demonstram que a Corregedoria, que o Conselho Nacional do Ministério Público tem cumprido o seu papel disciplinar com muita dureza, eu posso afirmar isso com uma tranquilidade. Nós comparamos os nossos dados com outras instituições similares
que tem a mesma função do CNMP, e demonstramos que o CNMP pune 160% a mais do que outras entidades. Então, não é uma... Está falando, deixa eu lhe interromper, essa comparação que o senhor está fazendo em relação ao CNJ, por exemplo? Entre eles, o CNJ, exatamente. Né? Porque é importante que o nosso espectador entenda, perdão aqui na interrupção, porque é importante que o nosso espectador entenda que nós estamos debatendo uma PEC para modificar o CNMP por causa do corporativismo alegado, como acabou de dizer aqui o nosso entrevistado, e o CNJ, que pune muito menos, né, que atua muito menos, não está sendo acusado de corporativismo e não está sendo alvo de uma PEC para essas mudanças. Por favor, continue. É exatamente isso. Então, houve, sim, um projeto inicial em que ele previa 3 pontos de mudança, e hoje esse relatório ele avança em outros pontos muito mais sérios. Né? E, realmente, a questão do argumento do corporativismo não se justifica. Mas o senhor me perguntava... Perdão. O relatório, o que o senhor está me dizendo é que o relatório do Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, que é o partido do Gilberto Kassab, é pior do que o texto do Paulo Teixeira do PT, é isso? Ele avança muito mais nas nossas prerrogativas e em previsões caras para a nossa instituição. É realmente muito mais amplo, muito mais extenso. E nesses 2 dias, pois não? Perdão, siga. Nesses 2 dias que nós conversamos com as lideranças, com os deputados, nós fizemos mostrar os riscos disso que nós estamos aqui dialogando. Que esta PEC, em vez de fortalecer o Ministério Público, ela pode enfraquecê-lo de uma maneira muito dura e que isso nos impedirá de cumprir nosso mandamento constitucional e enfrentar de uma maneira firme, independente e imparcial a criminalidade grave como um todo. Né? Então, nós sentimos eco na nossa fala, realmente, junto com os líderes e junto com os parlamentares, no contato que todos tivemos pelo Brasil inteiro com a Casa Política, e esse adiamento é uma sinalização muito clara e traz muita esperança para nós de que esse texto será melhorado e chegará a um ponto em que ele venha a fortalecer a instituição e não, ao contrário, enfraquecê-la. No seu íntimo, pelo que o senhor acompanha como representante de uma entidade importante, que é a CONAMP, o senhor, inclusive, soltou uma nota mais cedo, né, aqui, dizendo que é inadmissível essa proposta ir adiante, porque ela fere diretamente a independência dos membros do MP sob a falácia de controle externo, que já existe. Dessa forma, corre-se o risco de que a pessoa, ao ocupar esse posto, aqui falando do corregedor, né? Uma das medidas, como o senhor mencionou agora, precise ser alinhada às demandas dos políticos. Espera aí que eu vou repetir aqui, que ficou truncado para o nosso espectador. O senhor disse também, o senhor alertou também, que justamente é o corregedor geral do CNMP, caso seja aprovada a PEC do jeito que está, ele pode ser de fora, né, da carreira do Ministério Público. E aí o senhor diz aqui, dessa forma, corre-se o risco de que a pessoa a ocupar esse posto precise ser alinhada às demandas dos políticos, podendo até atuar contra os membros do Ministério Público que possuam conduta ilibada com atuação contundente contra desvios morais e legais de membros da classe política. Eu fico aqui me perguntando, o que o Ministério Público fez? É uma pergunta retórica, mas eu gostaria que o senhor respondesse. Para irritar tanto a classe política. Eu primeiro preciso fazer um ajuste, tá? Essa previsão em que nós nos manifestamos, ela era do projeto original. No relatório, ela hoje não permite que tenha um corregedor externo à carreira, tem de ser membro do Ministério Público, que tem de ter sido procurador-geral, né? Ou no cargo, ou ex-procurador-geral, e escolhido pela Câmara. Então, houve um avanço, não permite mais um estranho à carreira na atuação. Agora, respondendo a sua pergunta, a nossa atuação firme, a nossa atuação, né, muitas vezes destemida em situações específicas de casos concretos, porque o Ministério Público ele não tem inimigos, ele combate fatos e condutas concretas, específicas, gerou um afastamento de diálogo em muitas situações e muitas vezes. Então, há essa crise de diálogo, de entendimento do papel da instituição,
E, com certeza, essa crise de entendimento e de diálogo tem levado a previsões como essas, que não trazem nenhum avanço para o país, para a República, e muito menos pela questão da defesa da sociedade, que é importante para todas as instituições. Como é que vocês farão a partir de agora? O que vocês esperam fazer? Conversar com Arthur Lira, intensificar a pressão para a modificação desse texto? Tem algo que preste nesta PEC? Tem algo necessário nessa PEC, doutor Murrieta? Olha, a única coisa que poderia ser elogiada na PEC hoje é a questão do aumento no número de cadeiras para a participação de ministros do Supremo, pessoas que tenham bons argumentos, que venham enriquecer o debate interno dentro do colegiado. Isso é positivo, né? Isso nós achamos válido, né? Que, enfim, num órgão plural, melhora o debate, melhora a síntese da decisão. Agora, as outras previsões, em nada ela traz modernização do Ministério Público e em nada ela traz um papel de maior eficiência do CNMP. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar mobilizados, vamos continuar levando a nossa voz à casa pública. Se o presidente da casa, doutor Lira, quiser nos trazer a abertura para que a gente leve esse diálogo diretamente a ele, nós o levaremos, ou então levaremos através dos líderes dos partidos. Mas o fato é que nós temos de demonstrar que realmente não há nenhum ganho para o país na aprovação desta PEC, e muito menos da aprovação desta PEC como ela está. Muito bem. Bom, nós vamos acompanhar, obviamente, esse é um tema caro à sociedade. Eu quero que o senhor, de forma bem didática, explique a importância do Ministério Público, porque tem muitos espectadores que, às vezes, caem nessa narrativa do debate político, porque o Ministério Público tem uma atuação muito ampla, né? Não é só apenas no combate à corrupção, você tem aí a atuação na esfera econômica, na esfera social, na esfera do meio ambiente. Por favor, defenda a sua instituição para os políticos que estão nos assistindo, e eles nos assistem, e também para o espectador, até para que ele entenda a importância do Ministério Público e possa recorrer, quando necessário, a essa instituição. O Ministério Público, desde a Constituição de 88, assumiu um perfil gigantesco de importância diante do país. Nós somos responsáveis pela defesa do regime democrático, nós somos os titulares da ação penal, ou seja, todos os crimes graves e simples passam pelo nosso crivo, e nós que somos responsáveis de levar aquelas pessoas ao judiciário para serem julgadas. Nós somos responsáveis pela tutela do meio ambiente, da criança, do idoso. Nós somos responsáveis pela defesa do patrimônio público, da questão da probidade. Nós temos diversas atuações. Na verdade, se você for tentar resumir esse leque de importância da maneira como você me perguntou, nós somos efetivamente aqueles que defendem os interesses difusos e coletivos, e tentando sair da linguagem jurídica, nós somos aqueles que defendem os interesses maiores, não individuais da sociedade. Então, nós precisamos ter algumas ferramentas que nos deem garantias para enfrentar casos graves, por exemplo, tráfico de drogas, a criminalidade organizada, o crime organizado como um todo. Nós precisamos ter, sim, garantias de que não sofreremos retaliações pela nossa atuação independente, imparcial, mas também uma atuação que tem de ser baseada num regime legal, que tem de ser baseada com respeito à pessoa e à dignidade da pessoa humana. Então, essa é a importância do Ministério Público no Brasil. Eu tenho segurança em afirmar que não existe uma sociedade moderna forte sem um Ministério Público forte. Muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Antagonista, doutor Manuel Murrieta, que é presidente da CONAMP, que é a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. O programa permanece à sua disposição. Nós que agradecemos pelo espaço e pela ajuda em esclarecer a sociedade dos riscos que esse projeto da PEC traz para a nossa instituição e para o Brasil como um todo. Muito obrigado.